Olá, eu sou a Melissa Marete da Costa Debos, artesã de Toledo, Paraná. Então eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da história da tábua de cortar ou tábua de carne, né, para vocês, e também para mostrar um passo a passo da decoração desse utensílio doméstico. Então os primórdios de relatos históricos, eles surgem em menção à pré-história, né, onde os homens das cavernas saíam para caçar, e no retorno, né, desse fato, eles usavam cepos de madeira para cortar a carne e servir para sua família, né, para a comunidade. Então os primeiros relatos fazem menção à pré-história. Depois disso, nós temos o relato a respeito dos açougueiros, por volta de 1880. Mas daí já é numa versão mais atualizada, né? Onde não se fala só do núcleo familiar, se fala de clientes e de profissionais do ramo. Então é uma outra versão, mas também é um relato histórico da tábua de cortar. Essa tábua também traz alguns relatos na história do Brasil e diz que o primeiro uso dessa tábua de cortar no Brasil foi em Pernambuco, a partir de um empreendedor, né, do ramo de restaurantes, que resolveu servir a carne em outro material para apresentar aos clientes, e esse outro material foi uma tábua de carne de madeira, né? Então é um relato histórico interessante também, que ele quis inovar, e ele fez isso então com a tábua de carne. Essa tábua também tem algumas lendas a respeito dela, né? Uma das lendas fala de um sultão do mundo árabe, que ele foi preso, foi solto e se tornou refugiado. E ele passou vagando pelas florestas por muito tempo e ele precisou saciar a fome. E para isso ele teve que sacrificar o seu companheiro, que era um pato. E para fazer isso, ele utilizou um cepo de madeira para cortar a carne do pato. E essa notícia se espalhou e outras pessoas começaram a utilizar do cepo de madeira para cortar a carne e outros alimentos. Como as casas elas começaram a ficar menores, então o cepo não era viável, né? Principalmente dentro da casa. Então começou-se a utilizar mesas, né, multifuncionais, vamos dizer assim, né, as mesas que eram utilizadas para várias coisas, ou então tábuas de cortar ou tábuas de carne, né? Quando a gente fala tábuas de cortar, a gente está falando daquela tábua utilizada, inclusive, para cortar legumes, né? E quando a gente fala da tábua de carne, a gente está falando uma coisa mais específica, que é o corte da carne, e que faz menção aos churrascos, por exemplo, né? Ou aos restaurantes. Mas, enfim, são alguns relatos históricos que eu queria trazer para vocês como curiosidades. Essa tábua ela tem uma grande funcionalidade, né? Como eu falei da carne, a tábua de cortar ou da tábua de carne. Ela serve para cortar, temperar, ralar, misturar, rechear vários alimentos, dentre eles os vegetais e as carnes principalmente, né? Então tem uma grande funcionalidade porque ela serve para um monte de coisa. Os materiais, primordialmente, então a tábua era feita de madeira, né, como eu falei dos cepos, né, na sua origem histórica, e depois na tábua de madeira, né? Mas hoje você pode encontrar ela em vários materiais, dentre eles o plástico, o mármore, o vidro, o aço, dentre outros, né? Há uma polêmica, sim, em relação à higienização e à questão ambiental referente à tábua de cortar. Por quê? Porque a higienização nem sempre ela é feita corretamente, então fica resíduos dos alimentos e isso prejudica depois na degustação desses alimentos, né? E às vezes até em questão de saúde. Quando a gente fala de restaurante, né, há um manuseio de várias pessoas, de vários alimentos, e isso é prejudicial. Então a questão de higienização é importante e hoje se recomenda até um outro tipo de madeira, que ela
não fica, pedaços dos alimentos não incorporam na madeira, né? Ou outros materiais mais fáceis de limpar, como por exemplo vidro ou plástico, tá? Na questão ambiental, recomenda-se então a procura de um material sustentável, que também pode ser a madeira do reflorestamento, né? Então essas duas polêmicas, elas fazem questionamentos sobre o manuseio, sobre a conservação, né, pela origem dessa tábua de carne ou de cortar, e que as pessoas procurem a melhor forma, tanto em questão à higienização quanto a questão da sustentabilidade. E a questão assim bem importante da sustentabilidade é que além da redução e da reciclagem, né, a gente precisa também se conscientizar a reutilizar, que faz menção aos 3 R's, né, da sustentabilidade. E na questão de reutilizar, a gente fazer essa decoração, né, uma placa de decoração de madeira, num artefato doméstico que não é mais utilizado e que seria jogado fora, a gente está fazendo, né, uma ação de sustentabilidade e a gente está contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Uma placa decorativa de reutilização da tábua de carne. Então agora nós vamos iniciar o processo, né, de pintura e decoração da tábua de cortar ou tábua de carne, né? Então é uma peça de decoração, mas usando a técnica de reutilização. Então essa tábua que já foi muito utilizada, que vai ser substituída por outra, ela vai se transformar numa peça de artesanato, uma peça de decoração. Então agora o passo que nós vamos fazer é o passo de fundo, né? Fazer o fundo dessa peça. Aí deixa secar e faz o outro lado. Agora que a peça da tábua de carne foi pintado colorido, que é o tom de marrom, nós vamos para a decoração primeiro com a tinta e o pincel colorido e posteriormente com a caneta posca e pedrarias ou adesivos do gênero. Então agora nós vamos para a fase da pintura. O fundo já está pronto, agora vai ser a fase da pintura do colorido da peça. Usamos o branco acrílico com o xadrez da cor marrom, que foi a escolhida. Nós vamos para a pintura então da tábua de carne, que já tem o fundo. Com o rolo e depois vai ser a pincel. Bom, feito o trabalho de pintura, né, de fundo e dos desenhos da pintura à mão livre, agora nós vamos para os detalhes que serão feitos com pedraria e caneta posca. Para a nossa peça de decoração feita de reutilização. Na sequência dos trabalhos, nós vamos fazer a decoração da tábua de corte ou de carne. Para isso eu vou utilizar sementes de diferentes tipos, que a gente vai fazer uma colagem, vegetais secos, como esses,
alguns elementos de adorno de plástico ou metal, né, os apliques, e vamos fazer a decoração de lettering, que é a escrita também com a caneta Posca. Isso ficou muito engraçado. Obrigado. Eu não sou muito de cozinha. Então agora nós estamos com a peça finalizada. É uma placa decorativa para cozinha, né? No formato de reutilização, onde nós pegamos uma tábua de corte ou de carne e fizemos a restauração, apenas com pintura, né, o fundo, a cor e os adereços, né? Agora só falta o spray verniz e a peça está pronta para ser pendurada. Essa peça me trouxe uma gratificação muito grande, porque é uma peça simples, né, que estava bastante danificada e que a gente teve que colocar vários detalhes, mas que traz a tradição, tanto a tradição da minha família quanto a culinária, quanto a pintura, que meu pai é pintor e escritor, e também a questão da ecologia, né? Meu pai sempre me ensinou sobre a sustentabilidade, e agora que eu trabalho com artesanato, eu estou aplicando esse conhecimento, essa tradição. Finalizada de decoração de madeira com o processo de reutilização da tábua de carne.